O que significa mais essa operação da PF, Sakamoto? Olha, antes de mais nada, parabéns para o Fábio, né, por mais essa informação trazida aqui no UOL, né, ela que ajuda, na verdade, a montar esse quebra-cabeça. Na verdade, essa etapa é um capítulo da suruba imobiliária, né, do Vorcaro, né, vai abrir um capítulo inteiro de suruba de propina com atores públicos. Não tenho dúvida nenhuma de que onde passou esse boi vai ter boiada também, até porque, vamos colocar, o presidente do Banco de Brasília, ele não é e não foi o único ator público, né, que recebeu agrados de Daniel Vorcaro para tentar azeitar os negócios dele. O próprio Congresso Nacional, a gente tem visto isso, Senado Federal, né, apesar da ausência no relatório do senador Alessandro Vieira, a gente tem uma série de políticos e colegas dele que fizeram pressão para beneficiar Daniel Vorcaro, inclusive, né, no processo de venda do Master para o Banco de Brasília, né, coisa que, como o Serapião lembrou aqui, não se realizou exatamente, o Banco Central vetou, aconteceu todas as ações, todas as investigações, operações, compliance zero e por aí vai. Mas tem muita gente que vai ter que dizer e vai ter muita gente que deve estar desesperada com o seu patrimônio lindo, com suas coberturas, né, apresentadas por corretoras de luxo, né? Exatamente porque levou cascalho para poder fazer aquele favorzinho, né? Afinal de contas, Daniel Vorcaro tinha muitos amigos com vários cifrões, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, isso abre essa suruba imobiliária que a gente viu, abre um novo capítulo, né? Um capítulo importante. E eu estou usando o termo suruba de propósito, porque todo mundo sabe que, inclusive, que o Daniel Vorcaro realizava surubas lá em Trancoso, levando poderosos, trazendo modelos, trazendo mulheres, para servir, inclusive, como moeda de troca desse processo. Eu não estou aqui fazendo nenhuma análise moral, eu estou sobre o trabalho das mulheres, né? Envolvido nisso, estou fazendo uma análise legal sobre o comportamento do Vorcaro de fazer isso, ou seja, entregava corpos de mulheres, assim, em nome de favores políticos obtidos, né, para os seus negócios, coisas que saem os modelos, saem prostitutas, entra imóveis, o processo é o mesmo, é dar dinheiro. E os diálogos dele, por exemplo, do Vorcaro com a ex-noiva sobre essa utilização de modelos nesse processo de convencimento, né, de compra de apoio, né, de um cinismo atroz, mesmo cinismo que está presente agora nos diálogos revelados agora pelo Serapião, do Vorcaro com a corretora, né, do tipo, olha, quero ver o cara feliz. Cara, é o mesmo nível de negócio. Né? E aí que está, isso lembra todos e todas uma coisa importante, o escândalo do Master é um escândalo envolvendo político, é um escândalo envolvendo magistrado, é um escândalo envolvendo gestor, é um escândalo envolvendo governador, porque o Ibanez tem muito a se justificar. Aliás, quero ver o povo de Brasília agora na eleição, como é que ele vai cobrar dele explicações por ter quebrado o banco, porque em última instância é ele. É ele o responsável por tudo isso, Fabiola. Esse é o grande desdobramento dessa história. Paulo Henrique Costa estava sobre ele, né? Agora, o fato é que, além de todo esse pacote do poder estatal, né, existe o poder econômico no meio. Então, a gente tem que, na verdade, desvendar esse fio, a gente tem que desenrolar esse fio e pegar todo mundo que era responsável, da Faria Lima, todo mundo que também lucrou com esse tipo de promiscuidade, tipo de pouca vergonha. Para completar, eu acho que essa questão do envolvimento do arquiteto jurídico do Vorcaro, ele levanta um debate muito interessante, porque é o seguinte, vamos lá, primeiro disclaimer, todo mundo tem direito à defesa e o trabalho do advogado tem que ser inviolável, você não pode, atrapalhar o trabalho do advogado, você não pode evitar que a pessoa tenha defesa, isso é a base da democracia como a gente conhece, né? É o direito da pessoa constituir defesa e ser representado, ponto. E o trabalho do advogado não pode sofrer, não pode ser atrapalhado no meio disso. Por pior que seja o criminoso, o advogado tem que ter liberdade para poder trabalhar em nome dele. Dito isso, e aí acho que esse ponto é um ponto interessante. Uma coisa é o advogado, é a pessoa que está agindo para defender o interesse dos clientes. O outro
é alguém que é um advogado, um bacharel em direito, que quer que seja, que não está agindo para defender o cliente em um caso, mas ele está agindo como cúmplice do cliente na falcatrua. E isso a gente precisa ficar de olho, porque nesse caso aqui está se levantando muitas situações em que coloca-se em xeque a figura desse advogado, que se coloca como defensor, que está defendendo os interesses da pessoa, mas, na verdade, ele é sócio no crime. É muito semelhante ao que acontece muitas vezes dentro do PCC ou dentro de algumas coisas. Os membros do PCC têm direito à defesa, faz parte da sociedade. Negar isso a eles é romper os laços básicos de sociedade que a gente tem. Agora, uma coisa é isso, outra coisa é o advogado que vira sócio no tráfico de drogas, que vira sócio, que vira sicário, que vira matador, que vira tudo. Então, a pergunta que se faz é como é que estão, é a minha curiosidade, né? Como é que estão as investigações da polícia com relação a essa figura e como é que vai ser, dessas figuras e como é que isso vai ser tratado? Porque, ao que tudo indica, tem muito advogado que não é advogado, que é apenas sócio da maracutaia. É importante dizer que a investigação identificou 6 imóveis, foram 6 imóveis, e é esse que a gente estava falando aí da troca de mensagens, que ele fala assim, eu preciso dele feliz, se vira que ele tem que gostar dos imóveis. 6 imóveis que estavam sendo entregues ao Paulo, né, justo a Paulo Henrique Costa, o ex-diretor, ex-presidente do BRB, para pagamento de serviços que estavam sendo prestados como uma espécie de propina do Banco Master para Daniel Vaccaro, que estava pagando isso, né? Eram imóveis que, somados, mais de 140 milhões de reais. Aliás, o Fábio, você sabe se ele ficou com todos esses imóveis? Na apuração aí da Polícia Federal, eles trazem essa informação? Não? Ele ficou com todos os imóveis? É isso, Fabíola. Desse total de 146 milhões, cerca de 74 milhões já haviam efetivamente sido passados para ele ou estavam em processo de lavratura de certidão em cartório dessa passagem para empresas de fachada, enfim, aquele esquema de fundos e empresas de fachada para não aparecer o nome dele mesmo. Então, desses 146, 74 milhões, eu não sei direito ainda quantos imóveis dos 6 tinham sido passados efetivamente, mas o valor que teria sido passado em imóveis é esse de 74. Sim. Não, eu vou só trazer mais uma informação, já te passo também, Fábio, que eu queria também te perguntar outra coisa. Ele teria sido responsável, tem pessoas perguntando, mas qual é a ligação? Ele teria sido responsável por montar justamente toda a estrutura da operação da lavagem de dinheiro, que é o que a gente sempre fala aqui a todo momento, que são esses tentáculos aí do Banco Master. Então, toda a lavagem de dinheiro, tudo que foi feito para o repasse da propina ao ex-presidente do BRB, esse é o Daniel Monteiro, que também foi preso nesta operação. Ele fazia esse outro papel. Voltando para o Paulo Henrique Costa, ele comandou o BRB entre 2019 e 2025. Foi indicado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, permaneceu no cargo até novembro do ano passado. A operação de hoje foi autorizada pelo ministro do STF, André Mendonça, que inclusive divulgou o documento, trazendo todos os detalhes e essas mensagens que a gente inclusive está trazendo, está tudo na nossa página do UOL já, vários detalhes dessas mensagens. Paulo Henrique vai ser levado para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. O advogado dele já mandou aqui uma mensagem, falou em exagero na decisão que decretou a prisão. Disse o advogado dele, abre aspas, a defesa continua firme na convicção de que Paulo Henrique Costa não praticou nenhum crime. Foi o que disse o advogado Kleber Lopes agora pela manhã. O apartamento também foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal, o apartamento dele. O advogado descartou a possibilidade de pedir habeas corpus porque a jurisprudência atual do STF não permite essa medida contra decisões de relatores. O André Mendonça é o relator do caso, mas ele avalia apresentar outro tipo de recurso que possa levar a decisão ao plenário do tribunal. Bom, voltando às trocas de mensagens, o Fábio está acompanhando todas essas trocas de mensagens que estão no documento e tem uma troca de mensagens falando do governador. Ô, Fábio. É isso, Fabíola. Como o Sakamoto estava dizendo, eu acho que a partir de agora é entender quais foram os laços políticos ou influências políticas que fizeram o Paulo Henrique tomar as decisões que tomou ou se realmente ele tomou essas decisões sozinhos.
Mas tem uma mensagem dele com o Vorcaro. Vamos abrir aqui, ó. Longa, Vamos ver se é essa. É essa aqui, ó. Vamos ver se a gente abre juntos aí. Amigo, obrigado pela conversa. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver se é essa. Opa! Deu pum no nosso telão. Agora aqui, ó. É essa aqui, ó. Obrigado pela conversa de... Amigo, obrigado pela conversa de hoje. A cada passo, o caminho está mais claro e estou mais empolgado com o que vamos construir. Além disso, dou muito valor ao alinhamento pessoal e acho que estamos bem alinhados em relação ao trabalho, visão de mundo, perfil. Estou trabalhando para lançar a operação amanhã ou mais tardar na segunda. O governador me pediu que preparasse um material para a argumentação dele, porque vamos receber críticas. Acredito que aquele desenho de CEO, de holding financeira, com a participação do Conselho do BRB e da empresa de private, vai ser o mais funcional e que gera sinergia entre todas as empresas. Se o Daniel puder fazer e enviar o contrato, seria ótimo. Conversei com a minha esposa, estaremos em São Paulo na próxima semana. Seria legal mostrar o apartamento para ela. Assim ela também vai se ambientando. Dia 1º está logo ali. Acabei de pousar em Salvador e estou trabalhando. Um forte abraço. Qual a importância dessa mensagem, Fábio? A Polícia Federal e depois o ministro André Mendonça cita essa mensagem no contexto da proximidade do Vorcaro com o Paulo Henrique e também mostrando como eles falavam sobre a questão dos apartamentos abertamente, né? Essa questão da esposa, enfim. Essa mensagem é a que antecede aquelas outras que você já mostrou, Fabiola, em que ele fala que quer levar a mulher e que a mulher está um pouco desconfiada ainda. Enfim, esse conjunto de mensagens foram que levaram a PF a pedir a prisão do Paulo Henrique e do Daniel. No caso do Daniel Monteiro, vale um bastidor aí, Fabiola, desde a primeira da Compliance Zero, aqui em Brasília você conversava com pessoas que eram ligadas ao Master ou que tinham conhecimento de como funcionava a estrutura ali do Daniel Vorcaro e eles já falavam desse personagem. Tanto que quando teve a segunda fase dos fundos, que avançou ali em relação aos fundos, né, a utilização dos fundos para desviar dinheiro do Master, no dia que teve a operação de manhãzinha, eu perguntei para algumas fontes e eles falaram, será que o Daniel Monteiro não está entre os alvos? Então já era meio sabido que ele era esse operador, né, esse operador jurídico, esse arquiteto jurídico do Daniel Vorcaro. Era ele que, quando o Daniel precisava montar uma estrutura, por exemplo, de empresas ou de fundos para pagar essa propina, era ele que cuidava da parte jurídica. Então ele tinha essa proximidade e é por isso que a Polícia Federal aposta muito nele para tentar entender não só esse caso do Paulo Henrique Costa, do BRB, mas entender também essas outras relações do Daniel Vorcaro com o mundo jurídico, enfim, com advogados e tudo mais, e como, do ponto de vista jurídico, o Vorcaro conseguiu lavar milhões, conseguiu desviar milhões. Então ele é um personagem bem importante e ele tira um pouco o caso dentro do Master, né, como funcionava essa estrutura interna, enquanto o Paulo Henrique vira o caso para fora, que dá a partir dele quem são esses políticos, essas figuras públicas que atuaram aí para que o BRB se dispusesse a comprar o Master. Vale lembrar só um histórico, Fabiola, o BRB vem tentar salvar o Master quando ele já não tinha mais para onde correr, né? O Josias citou na fala dele, lá atrás, ainda em 2024, 2025, o Master já tentou vender umas letras financeiras para a Caixa, né? Não conseguiu, depois que 2 gerentes ali barraram a transação. Depois, sem dinheiro, ele tentou novamente e conseguiu muitos bilhões de previdência, que também tem investigações dos estados e que também pode mostrar quem são os políticos que pressionaram para que esses fundos de pensões alocassem dinheiro. Teve também aquela emenda do Master em relação ao FGC, do Ciro Nogueira. Enfim, tem várias pontas aí que já indicam para caminhos de quais políticos e quais grupos políticos atuaram em favor do Master, né? Eu acho que o Paulo Henrique é mais um nome, mais um caminho aí que a Polícia Federal está seguindo para entender se ele tomou essas decisões e recebeu essa propina somente por conta dele ou se tem político, se tem agente público por trás dele que apoiou, pressionou ou se omitiu para que isso acontecesse,